Graças a Deus, é uma honra, um prazer, mais uma vez estar aqui no canal Jailson HM TV, para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Mas antes de nós começarmos o nosso assunto de hoje, meus queridos, eu quero pedir para você ainda que não se inscreveu, né, que se inscreva, dê o like, porque você dando like, isso vai ajudar o algoritmo do YouTube, e também compartilhe o nosso conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos ler aqui as escrituras. A escritura que nós vamos ler aqui está em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, que nós temos um assunto muito importante para tratar com todos vocês. Apocalipse 10, 7 diz assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Que Deus abençoe a sua palavra. Muito bem, e baseado nessa escritura, meus queridos, nós queremos falar hoje sobre o livro do Apocalipse. O livro mais importante do nosso tempo. E o tema hoje é a aparição e a vinda e o sétimo anjo e o Apocalipse. Aparição e a vinda e o sétimo anjo e o Apocalipse. Irmão, nós temos notado e nós vimos, né, que o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Isso seguindo até a ordem cronológica, ele é o último. E o livro do Apocalipse, segundo os estudiosos, os teólogos, né, os escribas, né, os intelectuais, eles dizem que o livro do Apocalipse é o livro mais complicado e mais difícil entender da Bíblia. Dos 66 livros, porque de Gênesis ao Apocalipse são 66 livros. O livro do Apocalipse é o último, é o livro mais difícil de ser entendido. Muitos estudiosos, até mensageiro como Lutero, não leu, não trouxe nada sobre o Apocalipse. João Calvino também, Wesley também, esses homens, os restauradores, os reformadores protestantes, não falaram nada sobre o Apocalipse. Lutero chegou até a dizer que o livro do Apocalipse não era para estar no cânone das Escrituras, né? Disse que esse livro era para estar fora da Bíblia. Por causa do quê? Por causa do entendimento, que é difícil de entender o Apocalipse. E hoje, teólogos, estudiosos, eles lutam para tentar entender o Apocalipse, mas eles não conseguem, porque o livro do Apocalipse, irmão, tem uma chave. Enquanto você não pegar essa chave, você não vai conseguir abrir o livro do Apocalipse. Por causa da promessa que as Escrituras falam sobre isso. Enquanto essa promessa não se cumprisse, o livro do Apocalipse ia ficar selado. E ninguém ia entender. Até que a promessa se cumprisse. E a promessa é essa aqui, ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo ou o mistério de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Agora, essa aqui, irmão, é a chave principal do Apocalipse. Para você entender o livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, a chave é Apocalipse 10:7, o sétimo anjo. E esse sétimo anjo, como eu já falei várias vezes aqui no canal, esse sétimo anjo é o mesmo do capítulo 3, verso 14, certo? É o mesmo do capítulo 8, verso 13 de Apocalipse, é o mesmo, certo? É o mesmo de Apocalipse 18, 4, ele é o mesmo. É o sétimo anjo terrenal, é um homem. Então, quando esse homem estivesse na terra, então ele ia receber a chave para abrir o livro do Apocalipse, para revelar
o livro do Apocalipse. Durante, irmão, 2000 anos, Deus usou 7 homens, que a Bíblia chama de anjos, capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, que leva 2000 anos. Deus usou 7 anjos, 7 mensageiros, 7 homens, durante as 7 eras da igreja, de Éfeso com Paulo e Laodiceia com William Branham. Mas Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero e Wesley, nenhum deles, veja só, nenhum deles recebeu a chave para abrir os mistérios do Apocalipse. Mas só o 7º, William Branham, que recebeu a chave. Agora, irmão, isso aqui é importante. Para que o irmão Branham, o 7º anjo, recebesse a chave, quer dizer, recebesse o poder, recebesse a autoridade para abrir e desvendar os mistérios do Apocalipse, teve de acontecer duas coisas. Duas coisas. Que essas duas coisas não acontecessem no tempo que o irmão Branham tivesse com o ministério do 7º anjo aqui na terra, o livro do Apocalipse ainda não seria aberto. Porque essas duas coisas não aconteceram na era de Éfeso, nem da era de Esmirna, nem da era de Tiatira, nem na era de Pérgamo, nem aconteceu na era de Sardo, e nem aconteceu na era de Filadélfia. Mas quando chegou a era de Laodiceia, o 7º anjo estava na terra a partir de 1933, lá no Rio Ohio. Aí aconteceu a primeira coisa, aparição. Aparição aconteceu. E quando a aparição de quem, irmão Jair? Aparição de Cristo. Então ele recebeu a chave, a autoridade de Cristo, porque sem Cristo, porque veja só, irmão, o Apocalipse, quando você vai ler os primeiros versículos, começa assim, ó, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar os seus servos, está no plural, Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e Branham. As coisas que breve devem acontecer, e pelo seu anjo, esse anjo aqui é o 7º, ao enviou e a notificou a João, seu servo. Então, você veja que o Apocalipse começa com a revelação de Jesus Cristo. Porque ele é que dá autoridade para os mensageiros, para trazer a mensagem para cada era. Mas quando chega no último mensageiro, e ele não é apenas um mensageiro, porque durante 2000 anos, durante as 7 eras da igreja, teve 2 profetas. Na era de Éfeso, que foi Paulo, ele foi profeta mensageiro. E na última era, que foi William Branham, que foi profeta mensageiro. Os outros 5, Irineu, o 2º mensageiro até o 6º, foram apenas mensageiro. Então a era começa com um profeta mensageiro e a era termina com um profeta mensageiro. Então Jesus Cristo é que dá autoridade a esses anjos para trazer a mensagem para cada era. Mas quando chega a última era, ele dá a chave para o último mensageiro abrir o livro do Apocalipse. Porque os outros mensageiros não foi dado esse poder, essa autoridade. É por isso que Lutero falou que o Apocalipse era uma maldição. Ele disse que o Apocalipse não é nem para estar escrito na Bíblia. Por que ele falou isso? Porque ele não recebeu a chave. Que ele tivesse recebido a chave para abrir as portas do Apocalipse, ele não ia falar isso. Mas ele não recebeu. Ele olhou o Apocalipse como um teólogo. Mesma coisa, John Wesley, Calvino. Olha, Calvino, irmão, pregou mais de 300 sermões no Antigo Testamento. Mas ele não pregou um no Apocalipse. Por quê? Porque ele não recebeu a chave.
Mas quando o sétimo anjo começou no ano de 1933, lá no Rio Ohio, e aconteceu uma aparição, porque, veja só, irmão, escuta o que eu vou dizer. A aparição e a vinda de Cristo no tempo do sétimo anjo, ele, o sétimo anjo, recebeu a chave para abrir os mistérios do livro do Apocalipse. No tempo da aparição e a vinda de Cristo. Agora, que a aparição e a vinda de Cristo não tivesse acontecido no tempo do sétimo anjo, nós estávamos na mesma condição que o sistema religioso. Não sabia nada sobre o livro do Apocalipse. Nada. Que a aparição que aconteceu em 1933 no Rio Ohio e a vinda que aconteceu em 63, no dia 28 de fevereiro, não tivesse acontecido no tempo do sétimo anjo, que o sétimo anjo não tivesse na terra quando aconteceu esses dois acontecimentos, a aparição e a vinda, a nossa condição sobre o Apocalipse estaria. Era a mesma condição que está o sistema religioso aí fora, irmão. Não sabe nada do Apocalipse. O que é que os teólogos, os pregadores, sabem sobre o Apocalipse? Nada. Nada sobre o Apocalipse. Olha, irmão, preste bem atenção. Agora eu vou entrar aqui num assunto simples, bem interessante. Existe várias escolas apocalípticas durante os 2000 anos, irmão. Foi criado várias escolas para interpretar o Apocalipse. E eu vou falar aqui sobre 4 escolas, que é a mais importante, as escolas mais importantes, as mais conhecidas, que eles usam para interpretar o Apocalipse. Vamos dizer outra palavra. 4 sistemas, porque dentro da teologia existem várias matérias. Certo? E tem essas 4, tem várias matérias sobre o Apocalipse, vários sistemas criados na teologia para interpretar o Apocalipse, mas eu vou falar aqui 4 que são considerados as escolas ou o sistema de interpretação mais importante dos teólogos. Muito bem. Existe a escola pré-histórica. A pré-histórica foi uma escola que foi criada pela própria Igreja Católica. Essa escola foi criada pela própria Igreja Católica para interpretar o livro do Apocalipse. E sabe como é que eles dizem? Do capítulo 1 até o 19, já cumpriu. Só falta o capítulo 20, o 21 e o 22 ainda para se cumprir. Mas de 1 até o 19, já cumpriu o livro do Apocalipse. Essa é a escola pré-histórica, criada pela Igreja Católica. E no ano de 1516, 17, 1500 por aí, com o movimento da Reforma Protestante, a partir de Jeremias, porque antes de Lutero tinha Jeremias, e Jeremias profetizou sobre o ministério de Lutero. Aí foi criada a escola histórica, a linha histórica do Apocalipse. Eles começaram a interpretar o Apocalipse usando esse sistema, essa escola chamada história. E como é que eles pregam? Eles pregam que o Apocalipse se cumpre conforme os acontecimentos da história. Isso foi quando começou a reforma protestante, a partir de Jeremias, de Lutero, de Calvino, e aí vem. No ano 1820 e pouco, em uns quebrados aí, quando começou a surgir as seitas como Mormon, Testemunho de Jeová, Adventista, os milenistas e outras seitas, começou a surgir a partir do ano 1800 e uns quebrados, e 20 e pouco, aí surgiu a escola simbólica, que até num sentido eles têm razão, porque o Apocalipse do capítulo 1 até o 22 é um livro simbólico. Agora só que veja só, qual é a diferença? Que eles dizem
que tudo é espiritual. Tudo. Todos os símbolos é espiritual. Isso começou a partir do ano 1800, quebrado aí, e 20, 23, quando começou a surgir a seita adventista, os mormons, testemunho de Jeová, os milenistas, e aí vai. Aí foi criado esse sistema simbólico. No final do século XIX para o século XX, surgiu a escola futurista, que essa escola, essa forma de interpretação, é a forma mais famosa no meio de todas essas outras escolas. Eles creem que o capítulo 1 até o capítulo 3 já foi cumprido. Do capítulo 4 até o 5 são visões de João. Agora, do capítulo 6 em diante é futurista. É futuro. Ainda vai se cumprir os cavalos, o cavalo branco, o amarelo, o vermelho e o preto. Ainda vai acontecer. Os gafanhotos ainda vai ser solto. Sabe? E aí vai. Do capítulo 6 em diante, o livro do Apocalipse é todo futurista. Essas são as 4 escolas mais famosas que eles usam, que os teólogos usam para interpretar o livro do Apocalipse. A pré-histórica, a histórica, a simbólica e a futurista. Aí você me pergunta, e o senhor, irmão Jesus? Qual é a escola que o senhor usa? Eu uso a escola profética, a escola do 7º anjo, porque quando o sétimo anjo, irmão, é uma promessa das Escrituras. A Bíblia prometeu que quando esse anjo, a voz do 7º anjo, tocasse a sua trombeta, quer dizer, entregasse a sua mensagem, se cumpriria o mistério de Deus. O mistério e os mistérios. Porque o mistério se refere à vinda de Cristo, à segunda vinda. Então, quando esse homem, usando esse ministério, o ministério do 4º Elias, o ministério do 7º anjo terrenal, quando esse homem estivesse na terra, aconteceria 2 coisas. Uma aconteceu em 1933, que foi a aparição de Cristo. E quando Cristo aparece, ele entrega autoridade para esse homem, para abrir o livro do Apocalipse, e esse homem começa a abrir o Apocalipse. Olha só, preste bem atenção. Em 1954, ele prega, o irmão Branham prega, mensagem, a marca da besta, em 54. Ele prega pergunta e resposta sobre a marca da besta, isso é em 54. Ele prega as 7 eras da igreja, isso é em 54. Em 55 ele prega Apocalipse, o livro dos símbolos, isso é 55. Em 55 ele prega a mensagem, o selo do anticristo, em 55. Em 55 também ele prega o selo de Cristo. Você veja que ele já vem abrindo o livro do Apocalipse. Em 56 ele prega a mensagem, a marca da besta, porque ele também já tinha pregado em 54. Em 57, quando ele prega as 70 semanas, quando ele pega a série Hebreus, ele entra no Apocalipse 7, em 57. Em 58 ele prega a mensagem, porque não somos a denominação, e ele explica Apocalipse capítulo 17. Em 1960, o profeta prega a exposição das 7 eras. Ele prega 10 sermões, do capítulo 1 até o capítulo 3.
E depois ele prega em 60 também a mensagem, as 10 virgens e os 144 mil. Aí ele une Mateus 25 com Apocalipse 7 e Apocalipse 14. No final de 1960, o sétimo anjo prega Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Em 61 ele prega Apocalipse capítulo 4, segunda parte. E em 61 ele prega Apocalipse 4, terceira parte. Você veja que depois que ele recebeu a chave para abrir o Apocalipse, pela aparição de Cristo, que aconteceu em 1933 no Rio Ohio, ele começa a abrir o Apocalipse. Ele coloca a chave no ferrolho e trouxe a chave e o Apocalipse começa a se abrir. E ele continua em 61, ele prega a mensagem, a marca da besta e o selo de Deus, primeira parte, e também ele prega a marca da besta e o selo de Deus, segunda parte. Em 61. Também em 61 ele vai abrindo Apocalipse 5, primeira parte, ele prega Apocalipse 5, a primeira parte, a serpente ferida. E depois ele prega Apocalipse, capítulo 5, segunda parte. Depois, em 61, ele vai adiante ainda e prega as 70 semanas de Daniel. Ele pega três mensagens baseadas nas 70 semanas de Daniel. Primeiro, segundo e terceira parte. E vai-se embora, abrindo o livro do Apocalipse. Em 62, ele prega a mensagem porque eu sou contra a religião organizada. Porque eu sou contra a religião organizada, e abre Apocalipse 17. Apocalipse 18, perdão. Ele explica Apocalipse 18. Também ele prega em 62 a mensagem nome de blasfema, explicando também Apocalipse 17. E depois ele vem e prega Apocalipse 18 na mensagem porque eu sou contra a religião organizada, explicando. Depois ele vem e prega a mensagem: senhores, é esse o tempo? Explicando o Apocalipse 10. Você veja, desde de 54 até 60, porque em 1933 aconteceu lá no Rio Ohio a aparição de Cristo. E quando Cristo apareceu, quando ele apareceu, o sétimo anjo estava batizando a 17ª pessoa no Rio Ohio. E saiu aquela voz daquela luz que apareceu. Muitos dizem que uma grande luz apareceu sobre o irmão Branda lá no Rio Ohio. E disse assim, e saiu uma voz dizendo assim, ó: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E ali o irmão Brana recebeu do próprio Cristo a autoridade para revelar os mistérios do Apocalipse. Irmão Brana começou de 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, pregando o Apocalipse. E quando chega no dia 17 de março, no dia 28 de fevereiro de 63, acontece a segunda vinda, a vinda acontece. E Cristo desce mais uma vez traz junto com ele 7 anjos. E ele encontra quem aqui na terra? O 7º anjo. E ele agora dá autoridade, entrega a chave para o 7º anjo continuar abrindo o livro do Apocalipse. E no dia 17 de março, o profeta de Deus começa a entregar o capítulo 6 do livro do Apocalipse, os 7 selos. Mas quando o irmão Brana, antes de o irmão Brana pregar, ele ia no quartinho, e lá no quartinho Cristo estava lá, e Cristo revelava para o irmão Brana os selos. Coisa linda, irmão, que coisa tremenda.
Então, irmão, a aparição e a vinda de Cristo, no tempo do sétimo anjo, ele, o sétimo anjo, recebeu a chave para abrir os mistérios do livro do Apocalipse. Agora, que a aparição e a vinda de Cristo não tivesse acontecido no tempo do sétimo anjo, nós estávamos na mesma condição que o sistema religioso. Nós não sabia nada sobre o Apocalipse. Meu Deus, mas graças a Deus, louvado seja Deus, que a aparição e a vinda já aconteceu. E quando aconteceu, o sétimo anjo, a promessa do dia, estava na terra para se cumprir. Louvado seja Deus, irmão. Isso é muito maravilhoso. A aparição e a vinda e o sétimo anjo e o Apocalipse. E hoje, irmão, eu posso dizer, Maranata, o livro do Apocalipse está totalmente revelado. Mas você diz assim, mas irmão Jailson, mas tem pastores da mensagem que não entendem o Apocalipse ainda. Agora eu te pergunto, a culpa é de quem? São deles, irmão, que não segue aquilo que foi estabelecido pelo profeta. Olha aqui, ó, parágrafo 9 do primeiro selo. Olha o que o irmão Brana diz, ó. Olha. Parágrafo 9 do primeiro selo. Olha o que ele diz assim, ó. Com certeza, eu gosto de estudar isso. Não há maneira alguma de expressar isso completamente, porque é uma palavra eterna e é um livro eterno. Portanto, nós apenas temos que alcançar estes pontos principais. E hoje, estudando, eu anotei muitas escrituras para que vocês possam estudar também. As fitas revelarão muito disso à medida que vocês forem estudando. Olha aí. Olha o que o irmão Brana, o profeta, o sétimo anjo, deixou estabelecido. Estude as fitas. Aqui na Paraíba, irmão, os pastores pregadores, essa palavra estudar, para eles é uma maldição. Mas aqui na Paraíba é cheio de pastor e de pregador. Mas eles não entendem a mensagem da hora. Eles não entendem o ministério do sétimo anjo, não entendem. Por que ele não entende? Porque ele não segue o padrão estabelecido pelo profeta. Estude as fitas, eles não estudam as fitas. Tem pastor e pregador, irmão, que prega, que nem usa a mensagem de irmão Brana. Fizeram uma pergunta para um pastor aqui, muito famoso aqui no nosso estado. Perguntaram para ele, pastor, quem é que vai estar no milênio? Sabe o que ele disse? Sabe qual foi a resposta dele? Não foi essa a pergunta foi essa. Pastor, no milênio vai ter avião? Vai ter carro? Sabe o que ele respondeu? Vai sim. Vai ter carro e vai ter avião. Agora, por que ele disse essa resposta? Porque ele crê que vai restar nações depois do Armagedon que vai entrar vivo para o milênio. Aí ele diz que essas nações que conseguir sobreviver da batalha do Armagedon e entrar vivo no milênio, eles vão construir carro e vão construir avião, vão construir bicicleta. Então que reino é esse? Não, irmão. Que ele lesse a mensagem do profeta, estudasse a mensagem do profeta, coisas que hão de ser, ele saberia que no milênio não vai ter essas coisas. Nem vai ter avião, nem vai ter carro. Não vai ter. Leia a mensagem, coisas que hão de ser, mas eles não estudam as mensagens. Então a condição deles está mais pior do que os teólogos lá fora. Porque os teólogos têm Bíblia, história e teologia. Nós temos Bíblia, história, teologia e revelação profética. Nós temos isso. Bíblia, história, teologia e revelação profética do sétimo anjo. Louvado seja Deus. E por isso que nós podemos olhar o Apocalipse
e ver ele aberto e revelado aos nossos olhos. Mas eles não fazem isso, irmão. Só quer fazer encontro, fazer movimento, com período não sei de quê, esquece o essencial. Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que eles fazem? Eles fazem o contrário. Eles buscam as outras coisas e o reino de Deus e a sua justiça deixa para depois. É por isso que os olhos deles não são abertos para o livro do Apocalipse. O que tem de pastor e pregador dessa mensagem confundido com esse livro do Apocalipse, irmão, não é de se contar nos dedos. Porque é muito. Mas a culpa são deles. Eles são os culpados por não seguir a ordem profética do sétimo anjo. Mas o Apocalipse, com a aparição que aconteceu em 63, em 33, de 1933, e com a vinda que aconteceu em 63, o sétimo anjo estava na terra no tempo desses dois acontecimentos. No tempo desses dois acontecimentos, irmão, o sétimo anjo estava na terra. Quando a aparição aconteceu em 1933, lá no Rio Ohio, o sétimo anjo estava batizando a 17ª pessoa. Quando a segunda vinda aconteceu em 1963, no dia 28 de fevereiro, o sétimo anjo estava na terra. Aí sim, Cristo, Jesus Cristo, ele entregou na mão do sétimo anjo a chave para ele abrir os mistérios e os símbolos do Apocalipse. E hoje eu posso ler do capítulo 1 até o 22, os seus 404 versículos, e posso entender todo o Apocalipse. Por quê? Porque o sétimo anjo recebeu a autoridade do próprio Jesus Cristo para revelar os mistérios do Apocalipse. Aí muitos dizem assim: mas irmão, já isso? O senhor tem um dom. Mas o irmão Branco diz que isso não tem nada a ver com dom. Não. Eu já preguei isso aqui no canal, que você for lá, eu preguei um sermão intitulado a dificuldade da mensagem da hora, a dificuldade de alguns da mensagem da hora. E eu mostrei as dificuldades que eles têm, porque eles não seguem o padrão. Porque por causa de dom, o pastor aqui da Paraíba, o mais famoso, o chefe aqui dos pastores da Paraíba, ele tem um grande dom. Ele prega, cita a Bíblia aí sem olhar. Mas ele não consegue ver o Apocalipse da maneira completa. Isso não tem nada a ver com dom, meu irmão. Isso são desculpa para não estudar a mensagem, para não ler a mensagem da forma correta. Não seguir o padrão da forma correta. Aí fica botando culpa nos dons. Eu não tenho esse dom, não sei o que. Não. Isso aí, como diz aqui na Paraíba, isso aí não cola não, viu? Não cola não. Mas vamos aqui entrar agora, irmão. Vamos entrar mais aqui. E vamos ver o que a Bíblia fala desses dois acontecimentos, a aparição e a vinda. Porque essa aparição e a vinda, quando aconteceu, o sétimo anjo estava aqui na terra para cumprir Apocalipse 3,14 e Apocalipse 10,7. Vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia fala aqui. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Veja o que a Bíblia fala. Tito capítulo 2, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. Aguardando, isso é Paulo falando. Isso para Paulo como o primeiro mensageiro profeta da era, isso para ele era uma profecia. Para nós isso aqui é um cumprimento, irmão. Não é mais profecia, para nós não. Isso não vai acontecer. Isso aconteceu em 1933, lá no Rio Ohio. Quando a bem-aventurada esperança e o aparecimento, a epifânia no grego, da glória, doxa no grego, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o irmão Branham diz que Jesus está aqui na terra na forma do Espírito Santo, porque é Deus e Jesus Cristo. E isso não é mais profecia. E isso também não é futurista. Isso já se tornou da história, porque isso, a primeira parte da aparição já aconteceu em 1933, lá no Rio Raio. O que falta acontecer agora é a segunda parte da aparição. Mas vamos adiante. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, 28. Assim também, Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá, Epifânia, a Epifânia, o aparecer de Cristo, segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E essa salvação aqui está falando do rapto, irmão, do rapto. E essa escritura já se cumpriu a sua primeira parte em 1963, quando o irmão Branham estava batizando a 17ª pessoa lá no Rio Ohio. Vamos ver o que aqui a Bíblia diz aqui, ó. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos. Agora, preste bem atenção, irmão. A Bíblia, o encerramento do cânone das Escrituras, olha, de Gênesis até Malaquias, a Bíblia passou 1500 anos, certo? Para ser escrito. De Gênesis até Malaquias. 39 livros. Passou 1500 anos. O Novo Testamento, começando de Mateus até Apocalipse, são 27. 27 com 39 dá quanto? Dá 66. Então, os 27 livros do Novo Testamento foram escritos durante 100 anos, dentro do primeiro século. O último livro, que é o Apocalipse, foi escrito entre o ano 80 e o ano 95 do primeiro século. No ano 200 a.C., lá em Alexandria, 70 homens se juntou para posicionar o crânio das Escrituras. Então, a Bíblia passou 1.500 e 1.600 anos para ser escrita. Deus usou mais de 40 homens para escrever as Escrituras. E esses homens, de diferente era, de diferente tempo, mas todas as Escrituras estão harmonizadas. Estão entendendo, meus queridos? Então, quando você lê algo aqui no Novo Testamento, isso para Paulo, para Pedro, isso era futuro. Isso ainda ia acontecendo. Eles estavam profetizando algo que ia acontecer. E a primeira parte da aparição acontecia e cumpriu em 1933. Aí você diz, mas peraí, irmão Jair. Quer dizer que a aparição tem duas partes? A primeira parte se cumpriu em 1933, lá no Rio Ohio. E a segunda parte vai ser quando nós se encontrar com o Senhor nos ares. Mas essas escrituras aqui, ó. Nós lemos aqui, ó, uma escritura falando sobre o aparecimento, né? O aparecer, Tito. Depois nós lemos Hebreus 9 falando também sobre o aparecimento, o aparecer. E agora vamos ler uma escritura falando sobre a vinda. E essa escritura, irmão, se cumpriu no ano de 1963, no dia 28 de fevereiro. Então, para Paulo, isso era futuro. Ele estava profetizando. Ora, irmão, rogamos pela parousia, no grego, mas foi traduzido para nós como vinda, de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele.
E houve uma reunião. Em 63, houve uma reunião tanto na esfera espiritual, porque quando a segunda vinda aconteceu, quando o sétimo selo foi aberto, houve uma ressurreição de todos os irmãos da era. Meu Deus. Eu sei que muitos pastores dessa mensagem não creem nisso, não. E quando no dia 17 de março começa uma reunião no Tabernáculo Brana, com mais de 12 nações reunidas para escutar a revelação dos 7 selos. Então, irmão, quando a aparição e a vinda aconteceu, o sétimo anjo estava na terra e ele recebeu de Cristo, do próprio Jesus Cristo, poder, autoridade para revelar o livro do Apocalipse. Que coisa maravilhosa. Irmão, isso é a maior riqueza que nós queremos ter. Isso é muito maior do que carro, do que casa, do que dinheiro, do que filho, do que mulher, do que primo, do que todo mundo. Isso é a maior riqueza porque isso é vida eterna. Mulher, filho, carro, casa, dinheiro, trabalho, é segundo plano. Isso aqui é mais importante. Porque isso traz fé de arrebatamento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos adiante com a mensagem do irmão Brana. Agora vamos entrar na mensagem, onde o profeta mostra essas coisas. Mensagem deixando escapar a pressão. Pregado em 1962, parágrafo 90. Olha o que o irmão Brana diz. Mas se você puder bater tudo para fora de você e dizer: Senhor Deus, eu creio exatamente no que tua palavra diz. Eu creio. Aí o irmão Brana diz assim: como pregamos ontem à noite, que a aparição do Senhor vem antes da vinda. E quando foi que a aparição do Senhor aconteceu? Em 1933, quando o irmão Brana estava pregando no Rio Ohio e batizando a 17ª pessoa. A primeira parte da aparição aconteceu. Pois isso são simplesmente duas palavras diferentes juntas. Vê? Agora é a aparição, como ele prometeu nos últimos dias que estaria conosco. A aparição foi de 33 até 62. De 63 até agora, que nós estamos vivendo, é a vinda. Isso foi a mensagem deixando escapar a pressão. Mensagem, a revelação de Jesus Cristo, pregado em 60. Parágrafo 2 ao 5. Vamos ver o que o irmão Brana diz. Parágrafo 2 ao 5, ele diz. Deixa eu pegar aqui. O versículo 3, para a gente tentar mais rápido, diz assim: qual sempre este livro é chamado de a revelação de João. Porém isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo, dado a João para os cristãos de todas as eras. O único livro em toda a Bíblia que é escrito pelo próprio Jesus, através de um aparecimento pessoal ao escriba. Olha aí. O próprio Jesus que escreveu esse livro através da revelação. Ele revelava a João, ele mostrava a João, João escrevendo. É por isso que em 1933, ele teve de aparecer para o sétimo anjo, porque João apenas escreveu o livro, mas João não explicou o livro, por causa da promessa de Apocalipse 10:7. Então, em 1933, ele aparece para o sétimo anjo e dá a chave, dá poder, autoridade para o sétimo anjo revelar os símbolos do Apocalipse. Veja que coisa maravilhosa. É o último livro da Bíblia. No entanto, relata o princípio e o fim da dispensação do Evangelho. Louvado seja Deus. Parágrafo 17, 16 e 17 da mesma mensagem, a revelação de Jesus Cristo.
Olha aqui, irmão Brando. Vamos ler o 17 aqui. Isso aqui é interessante. Como já tenho dito, este livro é a consumação das Escrituras. Está mesmo colocado exatamente no canto das Escrituras, no final. Agora, você pode entender porque é que diz que todo aquele que lê, ou mesmo que ouve, é bem-aventurado? E a revelação, é a revelação de Deus que dará a você autoridade sobre o diabo. Meu Deus. Você pode ver porque aqueles que acrescentam ou tiram dela serão condenados? Terá que ser assim, porque quem pode acrescentar ou quem tira da revelação para o Filho de Deus é vencer e vencer o inimigo. Ora, como é que você pode vencer o diabo que você diminui ou acrescenta dentro da revelação? É isso que os pastores da mensagem faz. É por isso que nós temos essa ruma de pastor nicolaíta. Porque eles só pregam uma parte e não prega a outra, então eles não têm poder, autoridade para enfrentar o diabo. Vamos adiante com o profeta. Irmão Brando diz: vê no versículo 3, uma bênção é prometida para aqueles que prestam atenção especial a este livro. Olha aí, irmão. Há uma bênção especial para aqueles que prestam atenção no livro do Apocalipse. Tá vendo? Eu penso que isso se refere ao costume do Antigo Testamento, dos sacerdotes que liam a palavra para a congregação pela manhã. Vê? Muitos não podem ler. Os sacerdotes tinham que ler a palavra para eles. Somente lendo a palavra para eles, a bênção estava ali. Não havia diferença se fosse lida e ouvida. Mas por que há uma diferença hoje, irmão? No meio do povo da mensagem? O irmão do comperismo tal não pode entrar em contato com o irmão do comperismo tal. O irmão de certa região não pode falar com... Não, irmão, sabe por quê, irmão? É porque a bênção do livro do Apocalipse não está sobre eles. Porque os pregadores e os pastores, o que é que eles fazem? Eles não trazem toda a palavra. Eles só pegam aquela parte que traz benefícios para eles. Então, uma maldição, uma praga chamada nicolaíta, número da besta, cai sobre eles. Meu Deus. Mensagem-chave para a porta. Pregado em 1962 para os 140. Olha o que o irmão Brana diz. Vê, o Espírito Santo permanece exatamente com as Escrituras. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele cumpre as Escrituras na era que estamos vivendo. Vê, o Espírito Santo permanece exatamente com as Escrituras. É a fé naquilo que abre cada mistério. Amém? É a fé naquilo que abre cada mistério. E o profeta de Deus recebeu essa fé pelo próprio Cristo, na aparição e na vinda. Aí ele começou a abrir os mistérios. Vamos adiante. Primeiro selo. Parágrafo. Deixa eu pegar aqui só para o 68. Nós já estamos perto de terminar. 68. Primeiro selo. 68. Aí, olha o que o irmão Brana diz. Primeiro selo de 1963, ele diz: até isso chega, até chegar aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum determinado mistério, mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Veja, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. Vê, se você desejar ler, isso está em Apocalipse 10, de 1 a 4. Você obterá isso, correto? Vê?
esse ele aqui está falando do Cordeiro de Cristo. Ele toma o livro dos selos e rompe. E o que é que o Cordeiro faz? O que é que Cristo faz quando ele pega o livro e rompe o selo? E os mostra ao sétimo anjo, só para este. Então, quando Cristo desce em Apocalipse 10, ele tem rompido e revelado o selo e entregado só para o sétimo anjo. Aí eu faço uma pergunta. Aonde fica Cacô Felipe nisso? Aonde fica o William Souto Santiago nisso? Aonde fica Osmar Rodrigues Costa nisso? E os outros aí que se diz que é isso e aquilo? Onde eles ficam isso? Porque quando o Cristo desce, ele só faz o quê? Ele toma o livro dos selos e rompe. Quer dizer, revela, abre. E os mostra ao sétimo anjo, só para este. Então, William Souto Santiago, Cacô Felipe, Osmar Rodrigues Costa, José Brana e outros aí estão tudo enganados, estão tudo marcado com o número da besta. Falsa doutrina. Porque só o sétimo anjo, que foi entregue pelo próprio Cristo a ele, a revelação do livro. Vamos adiante. Pergunta e resposta sobre selo. Éramos quase perto de terminar. Pergunta e resposta sobre selos. Parágrafo 276, pregado em 63. Olha o que Mombrana diz. Ó. Pergunta e resposta sobre selo. Quando ele falou comigo no quarto, eu desci aqui e preguei para todos vocês. Você veja. Olha o que Mombrana disse. Quando ele falou comigo no quarto. Quem foi que falou com ele no quarto? Foi o próprio Cristo. Eu desci aqui e preguei para todos vocês. Isso. Quando o Cordeiro deixou o lugar. Então, quem pregou isso? Muitas pessoas dizem que isso é invenção. Não. Que o Cordeiro deixou o lugar, deixou o trono. Quem pregou isso foi o sétimo anjo. Mas para ele pregar, Cristo, lá no quartinho da grande tenda, revelou a ele. Oh, que coisa! Agora eu creio que tomaremos um texto. Veja, o Cordeiro havia deixado o trono e veio. Veja, assim me levanta ali. Assim me levantei ali quando ele estava presente. Aquela luz que é Cristo. Quando ele estava presente e disse isso. Quando o Cordeiro deixar aquele lugar do trono para ser mediador, ele toma aqui e o dia da redenção para a igreja está terminado. Mas quem? Quem é que disse que o Cordeiro saiu do trono? Quem foi que disse isso? Foi o próprio Cristo que entregou essa revelação e o sétimo anjo foi apenas o porta-voz. Louvado seja Deus. Vamos adiante. Estamos já perto de terminar. Mensagem à presença de Deus não reconhecida de 64 para 18. Olha aqui, ó. A presença de Deus não reconhecida, em outras palavras, a vinda não reconhecida de 64. Mombrana diz, parágrafo 18. A palavra sempre vem a um profeta. Todos sabem disso. Deus não faz nada sem mostrar aos seus profetas. Essa é a razão porque o livro do Apocalipse de Jesus Cristo é a total plenitude de Cristo aqui mesmo diante de nós. Então tá vendo aí, irmão? Quando Cristo desceu, ele trouxe diante de nós a plenitude do livro do Apocalipse. Olha, o livro do Apocalipse de Jesus Cristo é a total plenitude de Cristo aqui mesmo diante de nós. O livro, agora, ele terá de enviar alguém para confirmar esse livro. Revelaram, abriu os selos e assim por diante. Mas quando alguma revelação adicional de Cristo já está acontecendo, bem aqui, ele é a plenitude disso, da revelação. Louvado seja Deus. Vou ler aqui o último parágrafo para nós encerrarmos. Mensagem à brecha
de 63, parágrafo 301. Para encerrarmos a nossa participação aqui no nosso vídeo aqui. 301. Olha o que a Quimumbrana diz. Mas primeira coisa que representou aquela redenção foi o Cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. Ele tomou o livro, glória, abriu o livro e rompeu os selos e enviou abaixo para a terra, para o seu sétimo anjo revelar ao seu povo. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude, meu irmão. Que Deus nos abençoe. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe, tá bom, meus queridos? E que Deus possa abençoar cada um de nós, certo? E ore por mim, certo? E Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus, e shalom para todos vocês, meus irmãos. Amém e graças a Deus.